Salve, salve, Pidemonos! Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de Na Prancheta, meus amigos. Estou dessa vez aqui na bancada com meu camarada Léo. Dá aquele alô pra galera, Léo. Salve, salve, galera. Boa noite a todos. Mais uma vez, satisfação máxima em participar desse programa. Para dizer também que faltam 41 dias para a Copa do Mundo, hein? Vamos lá, Uf, contagem regressiva. graças a Deus. Boa! E dessa vez estou com outro camarada novo na bancada aí, meu querido Natan, um amigo meu de época de escola e também é o criador de conteúdo aí sobre futebol. Ele vai se apresentar e vai falar um pouco dele. Fala pra gente, Natan, dá aquele alô pra galera. Obrigado, Eric. Obrigado, Léo aí. Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo. Natan Sacramento aqui. Faço parte do Sociedade Esportiva Panorama. Quem estiver entrando aí, vê aí no ao vivo o CE Panorama, SE Panorama, só seguir lá. Conteúdinho meio duvidoso, mas interessante. Vocês vão entender se vocês entrarem. Entrando lá nos vídeos, no Instagram, no YouTube, só dá uma olhada que vocês vão curtir. Valeu, galera. Boa. Ele também fala sobre futebol, né? Só que de jeito diferente. Aqui você aproveita o melhor dos dois mundos aqui, com o Exatamente. Na Prancheta e o CEP, beleza? Então vamos lá, vamos começar pelos destaques. Então, Léo, faça as honras da casa. Fala pra gente seus destaques. Vamos lá, meu destaque inicial vai para o CR7. No último domingo, o Cristiano Ronaldo marcou, quer dizer, completou 700 gols por clubes, né? 700 gols oficiais por clubes. E ele tem aproximadamente aí 110, 120 gols por seleções, dá um total na carreira de, aí de 810, 820 gols, né, para o Cristiano Ronaldo. E aí minha pergunta que fica é se o Robozão vai conseguir atingir a marca de 1.000 gols, né? Acho que... Ele que já está aí com 37 anos, de 37 para 38 anos, salvo engano. Na minha opinião, tem bastante lenha ainda para queimar. Então, Sim. vamos ver. Vamos ver se o Cristiano Ronaldo vai conseguir bater mais esse recorde. Eu vou te falar assim, esse do gol tem um pouco de dúvida. Além de ele não estar mais tão em alto nível assim, ele realmente está num time que não põe ele como prioridade, né? Fácil, e é isso fatalmente influencia na quantidade de jogos, na quantidade de gols que ele pode Sim, fazer. sim. Mas, né? Na minha visão, eu acredito que o Cristiano Ronaldo ainda vá para uma liga inferior, talvez para uma liga americana, alguma coisa desse Sim. tipo, talvez voltando para uma liga portuguesa eventualmente. Na última janela de transferência, teve um rumor que ele poderia jogar no Fenerbahçe, a pedido do Jorge Jesus e tudo mais. Então, de fato, no alto nível, né, nos times ali de grande prateleira, o Cristiano Ronaldo ele Sim. infelizmente não tem mais aquele peso, né? Aquela primeira ali opção como compra. Mas eu acredito que numa liga talvez inferior ele consiga aí fazer bastante gol. Boa. Tomarei. Você tem outro destaque pra gente? Cara, teve alguns acontecimentos nesse fim de semana, né, que foram bem legais e que vale a pena destacar. Vou listar um aqui, que é a Taça das Favelas, que se deu no último sábado, no campo do Moça Bonita, estádio do Bangu, Perfeito. onde a equipe a Do equipe Muquiço. feminina do É, isso, do Muquis. A feminina foi do Sapo e foi masculino do do Sapo. Muquis. Isso. E foram jogos assim bem legais, bem interessantes. Tivemos já um histórico de jogadores profissionais, como o Patrick de Paula, que saiu da Taça das Favelas, entre outros. Então vale aí meu destaque. Boa, e assim, só para completar o seu destaque e já passar para o Natan, na final, né, eu assisti a final, cara, eu gostei muito dos dois jogadores que não foram do campeão, que não é do campeão, né, do Mukis, que foi do CRB Dick, que é o atacante do William, que era ponta esquerda da seleção, muito bom jogador do time do CRB Dick, e também o meio-campo, né, que era o Peri, se eu não me engano o nome dele, o camisa 8, muito bom jogador, que era capitão do time do Dick. Eles não ganharam, mas assim, dos jogadores que eu vi se destacando, eles foram Aham, sim, os dois melhores ali que eu gostei, que eu sim, acho que sim. isso pode aparecer em algum clube aí, numa divisão de base, enfim, Com certeza, futuramente. com certeza. Abre muitas possibilidades para esses jogadores. Boa, perfeito. Fica aí nosso destaque para a Taça das Favelas, muito bom. Boa, Léo. Fala pra gente, Natan, seus destaques. Cara, meu destaque, na verdade, eu trouxe um grande destaque que foi um grande de altura mesmo, que é o Haaland na vitória do City contra o Southampton, né, no campeonato inglês. Por que que eu escolhi esse destaque, né? Porque o City, ele é um time que tem se destacado bastante nessa temporada.
Não só Sim, no Campeonato Inglês, mas na Champions também. Depois a gente, quando for falar de Champions, acho que é bom comentar também. Mas, enfim, o City é um time que tem se destacando e o Haaland principalmente, né, cara? Porque ele entrou aí como uma novidade nesses últimos anos para o futebol mundial e rapidamente está conseguindo números, assim, absurdos, né? Eu vi uma vez, esses dias no Twitter, gente comparando ele com o Ronaldo Fenômeno. Para comparar, assim, na idade que os dois tinham, né, no momento que o Ronaldo estava com essa mesma idade do Haaland, sim. números que cada um tinha conseguido. E assim, por mais que ele não atingiu, obviamente, o mesmo nível do Fenômeno, ele conseguiu, cara, números absurdos. E na vitória desse final de semana não foi diferente. O City ganhou de 4-0 e teve um quase gol dele no início e teve o último gol que foi dele também. E assim, Sim. ele é um cara que tem uma presença assim gigante, assim, tipo, não só por ser um cara muito grande também, de ser um atacante também massivo, mas ele tem uma presença de área assim absurda. Acho que é Não, um grande destaque. Assim. e assim, eu vou fazer um Reels explicando o Cometa Haaland, vou tentar explicar, né? Eu tô para fazer um Reels falando sobre ele, porque é impressionante os números, ainda a comparação com os jogadores que da nossa geração, principalmente, são grandes jogadores, que é o caso de Messi, Cristiano Ronaldo. A comparação já é uma coisa absurda. Então, assim, realmente é bizarro o que o Haaland faz. Ele é um cara completo, bate com a esquerda, com a direita. Ele é um cara que ele faz o pivô bem, ele é um cara rápido. É impressionante e vamos ver até onde chegará o Cometa Haaland, porque obviamente ele tem uma seleção que é a seleção norueguesa, né? Ele é norueguês, que não é uma grande seleção, mas tem uma geração com o Odegaard também, que joga no Arsenal, que pode ser uma geração que venha conquistar frutos futuros, né? Possivelmente uma nova geração belga aí, né? Como foi falado lá na Europa. Mas é um cara que a nível de clube tá fazendo a diferença. Vamos ver se é isso que faltava para o City conquistar aí a Champions, né, cara? Que é o que falta na galeria aí do City. Verdade. Cara, o meu destaque tem dois. Eu vou falar sobre futebol ainda, né, para manter e terminar com a Fórmula 1, que foi Milan Juventus, né, o clássico lá italiano esse final de semana, que foi um belo jogo, né, principalmente do lado do Milan. O Milan foi superior, teve vantagem na maioria do jogo, teve mais chance de gol. E o Brahim Dias, cara, que fez um golaço, né, ele driblou uns três jogadores da equipe da Juventus e completou com um gol. E o Milan está em terceiro colocado ali, bem perto da liderança ainda, se mantendo como um dos favoritos para o Scudetto depois de ter sido campeão ano passado. E a Juventus passa por uma situação meio complicada e o próprio Maximiano Allegri já é contestado aí lá em Turim. Então, esse foi um jogo importante para os dois times, bom para o Milan, mas ruim para a Juventus. E o meu outro destaque que eu vou trazer é a Fórmula 1, né? Esse final de semana a gente teve o campeão dessa temporada, mesmo que a temporada ainda falta aí quatro, né, etapas para serem concluídas. O Verstappen foi campeão lá em Suzuka. Um GP muito confuso, muito confuso. Primeiro que era de madrugada para aqui no Brasil. Já foi bizarro porque eu tive que ficar acordado e eu não consegui ficar acordado porque foi atrasado em 2 horas o GP por causa de uma chuva. Teve largada, logo na terceira volta o GP foi interrompido porque o Sainz acabou patinando na pista e batendo, foi obrigado a entrar os tratores para tirar o carro dele, né? E não pode entrar, tem que obrigatoriamente, né? Tem que ser interrompida a corrida, já que os tratores vão entrar por causa de lá de 2014, um acidente que envolveu o Bianchi, que ele acabou morrendo depois de ter colidido com um trator. Então isso foi uma regra aplicada pela FIA depois desses anos. Só que mesmo assim ainda ocorreu o fato de um trator dentro do circuito enquanto ainda tinha pilotos. Isso é uma crítica de vários pilotos. Isso rodou os jornais ao mundo aí também. Mas enfim, também vou falar sobre isso ainda. Mas o Verstappen foi campeão, completou ali, teve mais ou menos questão de 50 minutos de prova e ele acabou ganhando a corrida. Ele ainda não sabia que era campeão, mas o Leclerc foi punido e ele conseguiu a vantagem de ponto necessária para não ser aí, conseguir ser batido nos próximos 4 GPs. Então fica o meu parabéns ao Verstappen, todo mundo sabe que é meu piloto predileto. E mais uma vez, bicampeão mundial aí, ele entra numa seleta lista de pilotos. Beleza? Vamos lá, vamos começar falando então de Campeonato Brasileiro. A gente teve no sábado, 7 horas da noite, Cuiabá e Flamengo, 2-1 Flamengo. Flamengo jogo com time reserva, pensando no jogo de quarta-feira contra o Corinthians, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E ganhou o jogo, que foi importante, independente de ter jogado ou não com time reserva. Tava até 2-0 o jogo e no final ele acabou levando um gol, mas nada que impedisse o Flamengo de conquistar a vitória. Mas fala pra gente, Léo, Cuiabá e Flamengo.
Um Flamengo completamente voltado para a final de quarta-feira, né? O time Sim. titular, o time principal, ficou treinando no Rio, enquanto o reserva viajou para Cuiabá. E o Dorival Júnior, inclusive, comandou o treino no Rio pela manhã e em seguida viajou para Cuiabá. Mas falando do jogo em si, um primeiro tempo bem fraco das duas equipes. O Flamengo com os pontas, né? O Marinho e o Cebolinha, muito presos à linha lateral e não conseguindo criar chances de gol. Um outro ponto também que nós tivemos no primeiro tempo foi a presença do Mateusão, jogando ali como centroavante, e isso acabou fixando muito a linha, né, defensiva do Cuiabá, não deixando que o Flamengo criasse oportunidades de gol no primeiro tempo. No segundo tempo, o Dorival ele altera, né, ele tira o Mateusão, coloca o Matheus França, e com isso o time, né, principalmente o ataque, ganha mais mobilidade. E com isso o Flamengo faz o seu primeiro gol, inclusive com o Matheus França, e na sequência o Flamengo faz o segundo gol e praticamente liquida a partida. Mas desse jogo, o que eu queria destacar assim, cara, é a incapacidade do Diego Ribas em jogar bola atualmente. Eu acompanho o Isso é Diego, cara. perseguição, hein? Isso é Não, perseguição, hein, pô. cara, tem um pouco de perseguição, mas o Diego Ribas a gente pode falar de um capítulo à parte sobre ele. Cara, eu acompanho o Diego nas redes sociais, ele parece ser um cara muito dedicado à parte mental, à parte física, mas tecnicamente, cara, assim, é muito nítido perceber que ele é um ex-jogador em atividade. Vários e vários jogos, ele não tem capacidade para marcar como ele tinha anteriormente, de chegar, de passar, enfim. E o primeiro gol do Cuiabá, né, o último do jogo, foi um reflexo disso. E eu fico me perguntando por que o Dorival ainda insiste em escalar, né? Eu sei a resposta, eu sei que é para ter o elenco, mas, cara, não dá, não dá. Não dá para ainda insistir em Diego Ribas. E, assim, foi uma vitória importante para o Flamengo, porque apesar do Flamengo estar em duas finais, né, de Copa, que pode dar possibilidade do time chegar via direta na Libertadores do ano que vem, eu acho que é importante para o Flamengo terminar ainda entre os quatro, entre os cinco primeiros, porque ter uma pré-Libertadores pode ser desgastante para o time. Então foi uma vitória importante e um Flamengo que daqui em diante, até o final do campeonato, vai ter jogos ali contra o Atlético Mineiro, contra o Corinthians, contra Santos, contra o América Mineiro, e a gente não sabe que Flamengo que vai chegar, né? Se vai ser um Flamengo que vai poupar o elenco, se é um Flamengo que vai com força máxima, enfim. No geral, foi uma vitória importante, mas com algumas ressalvas. E destacar também a partida do Varela, que foi muito bem. A gente que fala sempre que a lateral direita do Flamengo é ali uma dúvida, né? Nesse caso, o Varela se mostrou muito bem. Ainda é pouco, né? Foi apenas um jogo que ele jogou por inteiro, mas foi muito bem na partida, teve um bom desempenho. Boa, boa. Cara, o pessoal nos comentários já botou a explicação. O Diego Martinelli falou: Diego Ribas é eterno ídolo. Eu acho que é muito disso. Eu acho que é como se o cara, a instituição Flamengo pode ser, tá? Acha que deve alguma coisa ainda a ele, independente disso. Então acho que é por isso que ele ainda é usado no elenco. É, Ele pode ter um poder de liderança dentro do elenco. eu tenho muitas ressalvas do Diego, mas eu vou deixar isso de lado. Vou deixar para desabafar em outro momento. Boa, boa, boa. Fala pra gente, Natan. Ó, o jogo teve 21 chutes do Cuiabá e 15 do Flamengo. Quer dizer, no gol foi 5 de cada um. Já vimos que a Sim, qualidade técnica não foi tão grande. Foi um jogo que realmente necessitou de melhores lances. Mas fala pra gente, Natan. sim. Cuiabá e Flamengo. Cara, Cuiabá e Flamengo, eu não tenho nada para falar, não, mentira. Assim, do pouco que eu vi ali dos lances, do que eu vi um pouco do jogo e tal, realmente não tem muito o que discordar, não. Assim, essa parada do Diego também, até entrando no assunto, eu percebo muito disso. Eu acho que é uma bronca que nem só o Léo tem, né? Eu acho que é uma boa parte da torcida do Flamengo Sim, já tem essa tem. bronca já de um tempo com o Diego. É um cara que, sem dúvida, assim, ajudou pra caramba o Flamengo ali em 2019, quando ele chegou, ele levou, assim, botou o time, assim, a responsabilidade.
chamou a responsabilidade para ele, mas assim, hoje realmente ele é, como o Léo disse, um ex-jogador de atividade, e existem aos montes isso no futebol hoje em dia. Ô, Posso citar o Nenê como exemplo. Mas enfim, Felipe Felipe Melo, aí vai Melo, eu fazer tenho um. exemplos de ex-jogadores em atividade, vários assim, que a gente pode ver no futebol brasileiro. Mas é um pouco disso. O Flamengo, ele colocou aquela formação, aquela escalação que eu chamo de escalação do desinteresse, que é a escalação do Brasileirão, que é aquela escalação que o time que está confortável, entre aspas, num campeonato, né? Coloca para. Porque tem essa competência para colocar. O Dorival sabe que o time realmente está numa posição em que ele tem que priorizar as finais que ele vai participar. Então, ele coloca ali jogadores que até podem ser jogadores de confiança, mesmo colocando um time meio mistão, meio reserva. São jogadores que o Flamengo sabe que tem bastante potencial. Uma galera ali nova também, né? O Matheusão, o Matheus França, que fez gol, acho que ontem também, né? O Matheus França, Fez. ele fez um dos gols. Então, assim, o time tem um gás ali, um time que consegue manter um certo padrão, mesmo que, como o Léo disse, não foi um jogo de uma qualidade grande, né? Porque com certeza, quando entra alguns jogadores desse tipo, o time do Flamengo não é aquele time que é acostumado a agradar ali o torcedor na questão qualidade, mas é um time que ainda assim, nos trancos e barrancos, garante ali uma vitória, garante uma segurança no campeonato que deixa o time numa colocação mais tranquila. Falando até em aspectos gerais no Brasileirão, o Flamengo ele é um time que, eu até comentei isso hoje, a gente gravando série, assim, é um time que está ali tentando manter uma posição ali para entrar naquela zona de não precisar disputar uma pré-Libertadores, mas você tem ali um incômodo ali de times como Corinthians, Atlético Paranaense ali que vão perturbar ainda bastante a Fluminense. paz do Flamengo. O próprio Fluminense também, que até tentou, esboçou disputar ali tentar chegar no Palmeiras, mas a gente sabe que provavelmente esse ano não tem muito o que fazer. Mas vai ter esse incômodo ainda para o Flamengo, que se realmente não garantir uma das finais, que eu confesso que acho que vai garantir pelo menos uma delas, mas se não garantir, é uma possibilidade, realmente vai ter um incômodo grande ali para garantir uma vaga na Libertadores com mais calma. Corinthians e Atlético Paranaense, jogo em Itaquera, Arena Corinthians, 2-1 Corinthians. Bom, a gente estava falando sobre o adversário, né, do Corinthians na final agora da Copa do Brasil. Enquanto o Flamengo, ele obviamente está sentindo, é fato, eu acho que isso dá para ver um pouco de desinteresse nos jogos durante o Brasileirão. O time do Corinthians não, ele vem numa crescente, né, cara, nas últimas rodadas. Mesmo usando um time também meio misto, né, ele usou alguns titulares, como o Balbuena, como o Roger Guedes, mas mesmo assim usando o time majoritariamente misto, né, reserva, e ele conseguiu ainda a vitória jogando contra o Atlético, que por sinal, a gente vai falar de Libertadores ainda em outros programas, mas está numa decadência ali dentro do campeonato, e conseguiu ganhar o jogo em Itaquera. E, claramente, é importante para manter ele ali na briga, chegou em terceiro colocado ali, e tem uma confiança para o jogo de meio de semana contra o Flamengo. Mas fala pra gente, Natan, Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians e Atlético Paranaense. Então, eu ia falar disso. O Corinthians, ele tá nessa crescente que... O Corinthians, eu lembro que ele chegou a dar uma estagnadinha, agora ele meio que voltou a dar esse arranque, né, no brasileiro. É um time que é forte candidato a terminar entre os 4 primeiros. Por mais que a competição ela é acirrada, mas eu acho que é um forte candidato. E assim, o time do Corinthians ele tem peças assim muito interessantes. Desde que chegou o Yuri Alberto, desde que chegaram algumas peças ali boas no time, são peças de confiança que o Vitor Pereira tem para garantir alguns resultados, né? Eu não lembro Sim. quem fez os gols. Você lembra quem fez os gols do... Um gol foi marcado pelo Roger Guedes e Balbuena outro pelo e Roger Balbuena. Guedes. Foi o Roger Guedes é outro, né, cara? O Roger Guedes é um cara que por mais que também apague em alguns momentos ali do Brasileirão, você vê que ele é um cara decisivo. Então, o Sim. fato do Corinthians ter peças decisivas é o que tem feito o time voltar a ter essa crescente também, na minha opinião. Ele tem peças que você, mesmo que não tenha uma consistência durante um grande período, como o Flamengo já consegue ter peças de mais qualidade técnica, de que dão uma certa segurança, tanto na parte defensiva, o Corinthians ele tem jogadores que são decisivos que na hora ali de uma pressão conseguem meter a bola na rede. Então isso que eu acho que é o fator que dá essa diferença para o Corinthians. E um jogo que não é um jogo fácil, né? É um adversário que também está ali atrapalhando a vida dos outros e também está ali perigando ganhar alguma coisa. Então, assim, é um jogo que, sem dúvida, vai contar pra caramba
para essa reta final para o Corinthians conseguir esse objetivo de ficar entre os 4 primeiros. Boa. E assim, né, eu tava dando uma olhada aqui, se você parar pra pensar, o jogo em si teve também muitos chutes a gol. É impressionante que o Campeonato Brasileiro tem chutes, Sim. mas não no gol, né? Isso é loucura. Foram 19 chutes do Atlético Paranaense, né? Principalmente no segundo tempo, né? Que ele parou em algumas defesas boas do goleiro que substituiu o Cássio, que é o Carlos Miguel. Mas mesmo assim, o time do Atlético não conseguiu. Para você ter uma ideia, desde que ele saiu da final, que se classificou para a final da Libertadores, são 4 jogos de brasileiro e ele só ganhou apenas um. Não, perdão. 4 não, acho que são mais. Deixa eu ver aqui. Não, então, depois do jogo contra o Palmeiras foram 6 jogos, ele só ganhou um, que foi contra o Só Juventude. ganhou um. Perfeito. Empatou 3 e perdeu 2. Exato. Quer dizer, esse time do Atlético aí não tá tão confiável, mas ao mesmo tempo o Corinthians tá ganhando confiança. Fala pra gente. Pois é, esse jogo era muito importante para as duas equipes, né? Nessa busca de tentar buscar uma vaga direta para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. O Atlético, desde que foi classificado contra o Palmeiras, o Filipão mescla muito a equipe. Ele até agora não conseguiu colocar o que ele tem de melhor, vamos dizer assim, para disputar o Campeonato Brasileiro. Ele vem poupando Fernandinho, ele vem poupando Alex Santana, enfim, vem poupando Thiago Heleno. E nesse jogo contra o Corinthians não foi muito diferente. Foram as duas equipes mistas, né? E o Corinthians praticamente, né, liquidou a partida já no primeiro tempo, após o segundo gol do Roger Guedes. O Corinthians praticamente teve um primeiro tempo só dele, um time muito sólido. Sendo que no segundo tempo, o Vitor Pereira fez algumas mudanças, com a saída do Fagner, saiu o Roger Guedes, e com isso, né, naturalmente, o time caiu um pouco de desempenho, motivo pelo qual o Atlético começou a ditar um pouco mais o ritmo do jogo, tanto que você ressaltou bem que o goleiro do Corinthians, né, o substituto do Cássio, fez umas duas, três defesas ali bem importantes. Inclusive, o Atlético, no final do jogo, teve uma chance que poderia empatar. Salvo engano, foi uma bicicleta do Vitinho. Empatar não, né? Podia pelo menos fazer um gol. Não, o Atlético fez com o Eric. Foi 2-1 o jogo. É verdade. Foi 2-1. O Atlético fez na metade do segundo tempo. E aí, no final, teve a chance ainda de empatar. E que acabou não se concretizando. Enfim, eu vejo um Corinthians muito forte mesmo. Completamente diferente daquele Corinthians que o Flamengo enfrentou na Libertadores e que tem um Yuri Alberto muito mais entrosado com o Roger Guedes. Você tem um Renato Augusto mais saudável e assim, chega a doer dizer isso, mas um Corinthians muito melhor com a saída do William, cara. A saída do William... Falei isso semana passada, fui crucificado pela bancada. Não, concordo completamente com você, Érica. A saída do William fez muito bem para o time, porque você consegue ter um Roger Guedes caindo mais pelo lado esquerdo, um Yuri Alberto centralizando e conseguindo flutuar também. E ofensivamente, né, em termos de finalização, de arremate para o gol, eu vejo o Roger Guedes com muito mais poder do que o William. Eu vejo o William muito mais como um condutor, como até um passador, que ele é muito bom. O William nunca foi mas não definidor. Um cara de muita finalização, um cara que sempre fez muito gols. Nunca foi na carreira dele. E aí você Ele sempre foi jogador de linha de fundo. Sim. E aí você tem um Renato Augusto que, cara, para mim, saudável, é o melhor jogador do futebol brasileiro. É um cara que consegue... ter uma leitura ali em todas as partes do campo, em todos os minutos da partida. E você coloca a velocidade do Mosquito, você tem o Fausto Vera, cara, jogando muito, dominando ali o meio campo. Impressionante. O Maicon, agora nesse último jogo, voltou também, de lesão. Então, a linha defensiva ainda mais sólida. Então, é um Corinthians que vem muito forte, cara. Vem muito forte mesmo, eu gosto muito desse time. O Jean falou que participou na semana passada, falou, ainda discordo, Adson e nem Mosquito jogam mais que o William. A questão não é jogar, a questão é que encaixou sem ele. Exato. Eu acho. O William não significa que o William é um mau jogador, não significa que o William é ruim. Mas talvez para aquele momento, para aquele time, outra peça cairia melhor. Só isso. Exatamente. Sem contar que o William veio com essa pressão de ser um dos grandes jogadores aí, uma das grandes contratações. Então, houve-se uma pressão de que tinha que dar certo.
E ele tinha que se adaptar ao time ao Willian, né? Você contrata o jogador do porte do Willian, você vai querer que o cara seja titular e que o time vai, de certa forma, encaixar com ele ali. Então, como não deu certo, ficou meio que uma situação meio chata, né? Porque o Willian é um bom jogador, mas não estava encaixando no time, não estava fazendo muita coisa. E quando ele saiu, acho que o time conseguiu respirar, ter um momento ali de. Acho que o Vitor entendeu ali que alguns jogadores, talvez deslocando um pouco mais, poderia soar melhor e teve essa liberdade, né, para atuar. O que vocês estão achando do Fagner, cara? Porque eu tenho notado que o Fagner, ultimamente, ele tá meio desgastado no Corinthians. Eu não tô mais vendo o Fagner encaixando da maneira que ele encaixava antes no time. Ele Acho que atua a bem torcida do contra o Corinthians Atlético meio que Paranaense. ele atuou bem, de fato, mas eu tô sentindo que tá mais irregular ultimamente. Eu não sei, até a própria torcida do Corinthians tô achando que tá meio que de saco cheio já. Uma sensação, sabe, de já deu, tipo, ele tipo, foi bem, ajudou pra caramba, é um cara que se identificou muito com a torcida, mas acho que ele tá naquela situação meio Pra mim, já o deu. Fagner já deu há muitos anos, desde que ele. O cara é quase um assassino, irmão, de jogador, de atleta. Ele tem um sério problema com de fato de ter. No quesito assassinar, ele manda bem bastante, né? Então, Ele manda bem. exato. Ele tem um histórico já aí. Não sei como é que esse cara não denunciaram ele ali na delegacia ainda. Mas, assim, falando sobre o fato do atleta, né? É claro, eu acho que tem a ver com a idade, tem a ver com. Claramente ele está desgastado. Mas ele ainda. A gente tem um sério problema de lateral direito, mundialmente falando. No futebol brasileiro, isso fica muito pior. Então, eu acho que um cara como ele, que é multicampeão, experiente, jogador de Copa do Mundo, mesmo que a gente tenha crítica sobre isso, é um jogador de Copa do Mundo, eu acho que ele ainda tem mais uns anos aí se manter isso, porque é o que nós temos. Eu acho que a lateral direita hoje no Brasil é um problema seríssimo. Isso impacta até na seleção brasileira, por exemplo, como a gente vê, que a gente já comentou N vezes aqui, Tem são que deslocar o dúvidas e dúvidas. Marquinhos para lateral direita na seleção. Éder Militão, Éder Militão, tipo, uma coisa assim. Você não vê um lateral como, por exemplo, Danilo, ele parece que não tem mais a confiança de ser o lateral titular como a gente via, sei lá, os laterais mais no passado ali, até o Daniel Alves. Assim, tipo. E olha que o Daniel Alves ainda tinha minhas ressalvas, tá? Mas enfim. sim. Você não vê mais a mesma confiança que você historicamente tinha na posição da lateral direita quando você tinha grandes laterais. Hoje em dia parece que falta. Né? Mas aí também a gente teve o Cafu. Pô, aí quem vem depois já acabou. É Pois Foi é, difícil. muito até lá no difícil a alto, né? comparação. Internacional de Goiás, jogo no Beira-Rio, 4-2, um jogo de muitos gols. Jogo de Sim. domingo, às horas da manhã, o pessoal tava tirando a baba ainda, tava escovando os dentes, já tava 4-2 Inter e Goiás. Bom, obviamente o Inter é ali, tá na vice-liderança, mas que é uma vice-liderança que infelizmente não vale de nada. Ele é o primeiro do resto, né? Eu acho que o Inter é o primeiro do resto. A gente tem o Palmeiras ali muito à frente. Mas o Inter mostrou que a gente não esperava isso do Inter nesse campeonato, e o Inter tá ali na cabeça, né? Entre as cabeças. E o Goiás vem numa fase aí ruim, né? O time do Jair Ventura, a gente achava que ele estava quase garantido ali contra o rebaixamento, mas nos últimos jogos apresentou um retrospecto bem ruim, mas o Pedro Raul continua fazendo gol. Já empatou na artilharia com o Cano, e Pedro Raul provavelmente não ficará no Goiás ano que vem. Mas fala pra gente, Léo, Internacional e Goiás. Foi um belo jogo para as 11 horas, né? Um placar bailarino desses. Um primeiro tempo bem quente, cara. O primeiro tempo acabou 2-2 com um gol ali no finalzinho, né, de empate. E você introduziu muito bem, Eric. São duas boas campanhas dentro da realidade de cada um, né? Sim. O Goiás tem a 17ª folha salarial do Campeonato Brasileiro. Vinha fazendo uma boa campanha, principalmente dentro de casa, né? É muito difícil jogar lá no campo do Serrinha. E destaque para o Pedro Raul, que faz um ótimo Campeonato Brasileiro. A gente já falou isso aqui nas lives anteriores. Possivelmente não vai ficar no Goiás. Inclusive também tem rumores que o Flamengo poderia contratá-lo. Mas Fica aí só no campo do rumor. rumores de todo mundo. Todo mundo. Fica Todo só no mundo campo do sondou o cara. rumor. Não teve nada concreto. E do lado do Inter, você vê um Inter com muitas contratações, né, nessa temporada, e um Mano Menezes que praticamente se reinventou. O Inter hoje ele propõe jogo, o Inter ataca, o Mano com o material humano que tem. Conseguiu extrair muito bem esses jogadores. Daí eu destaco o Pedro Henrique, destaco o Alemão, que são jogadores que fazem um ótimo campeonato brasileiro.
E para as pretensões do Inter, cara, eu acho que foi além da meta. Esse posto de segundo lugar para o Inter, eu acho que nem o mais otimista torcedor conseguiria cravar. É bem verdade também que é um segundo lugar que não disputa título, né? É, do Palmeiras dali para baixo. Não tem mais competição em relação à Dali briga para de baixo, é outro título. campeonato. É outro É, o campeonato. Dali Inter para gosta, né? baixo. O Inter gosta dessa coisa meio vice-campeã, né? De brasileiro. Pois é, o Inter tem, dos grandes, tem o maior jejum de Campeonato Brasileiro. Desde 79, o Internacional não ganha um Campeonato Brasileiro e acumula aí diversos vice-campeonatos. O último, inclusive, foi no Campeonato 2020 e 2021, que foi vice pro Flamengo. Então, mas assim, é bem legal e a campanha, né, do Inter e a reinvenção do Mano Menezes é para se aplaudir. Boa, verdade, verdade. Fala pra gente, Natan. Internacional e Goiás. Eu queria destacar isso do Inter também, que a gente percebeu até na partida contra o Flamengo, que o Inter eu acho que estava com 5 desfalques, alguma coisa assim, e o Mano conseguiu, de alguma forma, manter um padrão de jogo ali, controlou e conseguiu arrancar um empate contra um time titular ali do Flamengo, que é muito difícil você manter. Então você vê que tem uma consistência, tem uma confiança muito grande no trabalho do Mano Menezes, e o elenco acho que abraçou totalmente a ideia dele. O Goiás, né, teve esse tropeço, né, o Jair Ventura. O Jair Ventura ele me soa parecido com o Fernando Diniz, com essa coisa de entrar numa engrenagem e depois cair do nada, sabe? Ele tem um ar meio frustrante no final, que eu acho que ele precisa resolver isso dentro dele. Tem que se benzer, tem que fazer alguma coisa aí. E o Goiás, né? O Goiás, o Pedro Raul, eu vi numa rede social, algum lugar, as pessoas falando assim: acho que todos os últimos gols do Goiás nos últimos 10 anos foram marcados por Pedro Raul e Walter. Se você pegar, acho que todos os gols da história do Goiás nos últimos 10 anos foram esses dois caras. Pedro Raul, sem dúvida, cara, tá decolando aí, vai com certeza receber um monte de sondagem e tá marcando presença. E é como o Léo falou, cara, dentro das realidades dos dois clubes, são campanhas que realmente estão sabendo conduzir, né? Teve esse tropeço agora, mas acho que teve uma boa levantada do Goiás, né? O Goiás é um time que ninguém estava esperando que fosse fazer uma campanhazinha melhorzinha, né? Todo mundo esperava o Goiás conseguir manter ali uma zona de rebaixamento, né? Um time que vem da Série B e que talvez não conseguisse se manter junto com os outros maiores investimentos, maiores folhas salariais da Série A, e ele ainda mesmo sendo a quarta última ali, né, ele está conseguindo se manter melhor que um Cuiabá da vida, melhor que um Juventude, então assim, já está indo muito bem, assim, acho que o time tem que estar conseguindo se manter bem e eu acho que vai conseguir se manter no final do ano. E o Inter é isso, cara, o Inter tem essa busca enlouquecida pelo vice, pela disputa pelo título nenhum, que já está perseguindo já esses últimos anos. Mas assim, tem seus méritos o Mano Menezes. Realmente pegou um campeonato em que o Palmeiras está muito destoado na frente. Então, assim, ainda assim dá para reconhecer os méritos do Internacional e conseguiu uma grande vitória, ainda que um jogo com bastante gols, assim, bastante laicar, conseguiu manter um certo domínio e tem, assim, tá realmente, assim, já de antemão, é um bom trabalho, um trabalho elogiável do Mano Menezes, que está se reinventando, como vocês bem disseram. Ah, não, a torcida do Inter já grita. O mano é mano. A torcida do Inter já tá em. Não tem como discordar dessa frase, né? Vamos falar de São Paulo e Botafogo. 1-0 Botafogo, Que gol do resultado, hein? Morumbi. Pô, te falar, eu sempre falei. Botafogo no Remo, uma das maiores forças. Foram botar lá, encher o campo de água, olha o que que deu. Acabou. Botafogo. Jogou o Botafogo na casa dele. Tá, ele tá em casa. Não, Remo, tranquilo. Mas 1-0 Botafogo, gol de Tiquinho Soares de pênalti. Um jogo que, cara, a chuva prejudicou muito a partida, né, cara? Pelo fato de dois times que propõem mais jogo, né? Isso eu ainda posso falar com muita propriedade do fato do Botafogo. É um time que propõe muito, tem muito a bola. Isso dificultou, mas dificulta para os dois lados, né, claramente. Mas o time do Botafogo soube levar ali o jogo, não correu tantos riscos. E ali no final, um pênalti marcado em cima do Tietê. Para mim, corretamente, eu acho que o Léo Pelé realmente puxa o Tietê. E o Botafogo chegou à vitória com mais um gol de Tiquinho Soares. Mas antes de passar a palavra para o Léo, o Costinha já botou aqui, já botou a chaminha do Glorioso. Vamos lá, Léo, fala pra gente. São Paulo e Botafogo. Eric, como você bem introduziu, não foi assim um jogo para a gente poder analisar
tecnicamente, as duas equipes e tudo mais, em razão da forte chuva que caiu ontem, né, na cidade de São Paulo. No primeiro tempo, o São Paulo ainda tentou ali se aproximar mais da meta ali do Botafogo, criou algumas oportunidades, mas o Botafogo fora de casa é um time que se defende muito bem, cara. Pelo menos nesses últimos jogos, Sim. tem impressionado muito o sistema defensivo do Botafogo. E aí, no segundo tempo, com todo o desgaste que teve em razão do gramado que estava encharcado, a partida caiu ainda mais de ritmo e tecnicamente também. E o Botafogo, com seu mérito, conseguiu chegar ali na área do São Paulo e o Léo Pelé fez o pênalti ali em cima do Tietchan. Para mim foi um pênalti Só claro. Léo, hein? Só Léo, ele vai querer processar a gente que ele não gosta de chamar de Léo Pelé mais. O Léo, Perdão, apelido Léo. de um jogador conhecido. Pois é. E assim, na hora que eu vi o lance, eu já comentei, falei, pô, pênalti claro. E aí teve ali, o jogo ficou paralisado por uns 6 minutos, o Rafinha arrumando uma confusão, porque até os próprios jogadores do São Paulo sabiam, reconheciam que tinha sido pênalti. E aí o Tiquinho, cara, que antes de chegar no Botafogo, a gente já mencionava aqui, né, que é um atacante diferenciado, e mais uma vez provou isso, bateu o pênalti com extrema frieza e garantiu mais 3 pontos aí pro Glorioso, que é o segundo melhor visitante desse campeonato, tá certo? Sim, Foram tá certo, certíssimo. 27 ou 24 pontos conquistados? Eu acho que foram 27 pontos conquistados fora de casa. Eu vou 27 pontos, confirmar para você aqui coisa. agora. É muita coisa. Se o Botafogo conseguisse ganhar os pontos dentro de casa, cara, estaria ainda melhor. Não, mas, como nem tudo você... perfeito... Ó, são 27 pontos realmente. O Botafogo deu uma linha. Cara, o Botafogo perdeu para Avaí em casa, perdeu para Goiás em casa, empatou com o Goianiense, empatou com o Ceará, sacou? Uns resultados é inacreditável. Mas assim, o que a gente também tem que observar, tem que notar, tem que afirmar é que, apesar das contratações do Botafogo, né, terem sido talvez um pouco desajustadas, uns jogadores chegando até a virada do turno aí do Campeonato Brasileiro, parece não, o Luiz Castro encontrou ali pelo menos o time titular até o final do campeonato. A base é a mesma, com algumas ressalvas ou não. Ali ontem jogou o Júnior Santos, vinha atuando o Jefinho, mas assim, o time base dele é esse, não tem muito o que mudar. Principalmente a zaga. Sim, destaque pro Adrielson, que tá jogando muito, foi um belo achado aí do Botafogo, e pelo menos até o final do campeonato vai ser isso. O Botafogo tem conseguido obter as vitórias, mesmo talvez não seja o futebol mais convincente, mas tem vencido. E, cara, eu acredito, sendo bem sincero, um Botafogo ali, um G8, um G9, mas dentro ali dos 8 é bem possível que o Botafogo esteja assim. Boa, tomara. Mas antes de passar a palavra para o Natan, o Fernando mandou uma mensagem no grupo na Prancheta, o Fernando que participa aqui da nossa live, que teve na final em Córdoba, né? Que é São Paulino, ele teve lá no jogo, né, cara? E ele mandou que ele falou: Eric, queria fazer um elogio aqui, você pode utilizar na Prancheta. Ele falou: a torcida do Botafogo deu um show ontem. Eu fiquei impressionado com a quantidade de botafoguense no Morumbi ontem. Praticamente lotaram o espaço, cantaram muito, menos no primeiro tempo, que eu acho que estavam tensos, porque só deu São Paulo. Mas no segundo tempo o Botafogo melhorou, os caras apoiaram demais. Fico feliz de ter visto isso, porque vocês, torcedores do Botafogo, sofrem demais e não falo zoando. Tenho vídeos no Insta da torcida, enfim, foram sensacionais. Como eu estava no Morumbi, foi impressionante ver isso de perto, não imaginava. Então, eu quis falar exatamente por um fato de um São Paulino ter declarado isso. Isso mostra o quanto, numa boa fase, né, como a torcida vai acompanhar. Isso não é só do Botafogo, são vários clubes que são assim, mas mostrar que um cara de fora conseguiu avaliar isso. Mas fala pra gente, Nathan, São Paulo e Botafogo. Caleri já falou que a gente tá criticando muito São Paulo sem necessidade. Só perdeu um título da Sul-Americana e perdeu em casa, porra. Nada demais. Porra, nada demais. Só isso. Acho que é básico, né? Acho que criticar por causa disso não merece. Cara, o Botafogo. Primeiro que esse elogio aí é de se destacar, né? Porque o Botafoguense já sofre com as piadinhas de pouca torcida e você relojar, pô, você lotou o estádio, já é pra sair comemorando pra cá.
Mas assim, merecido. O Botafogo é um time que eu lembro que no início do campeonato, ali, ao longo do campeonato, ele estava muito irregular ainda. Ele perdia jogos dentro de casa e ganhava alguns fora. Você via uns resultados que não faziam muito sentido no Botafogo, né? Parecia que era um time que estava realmente, eu até brinco de vez em quando isso, mas parecia mesmo que é um time que estava realmente só se mantendo em meio de tabela. Tipo, vamos fazer isso aqui, não estamos conseguindo encaixar direito, mas tá bom. Arrancamos um empate, arrancamos uma vitóriazinha fora de casa, perdemos aqui, tá bom. Agora parece que o time começou a teve uma sequência boa agora, ultimamente. Então, assim, ontem foi assim um jogo que o Botafogo soube jogar, você saber jogar fora de casa contra um time que normalmente consegue ter um domínio. O São Paulo também não é um time fácil de ganhar no Morumbi, nunca, historicamente não é, e esse ano não é diferente. E saber ter esse controle. Eu acho que o gol foi até no segundo tempo, né? O pênalti foi só no segundo tempo, então Foi, assim, foi, foi já perto do final da partida. quase do meio pro final. Então, assim, é um resultado importantíssimo que o Botafogo soube segurar muito bem. Acho que assim, fez um dever fora de casa e acho que vai contar muito. Eu concordo com o Léo de que eu acho que o time do Botafogo desenha-se nesse final de terminar aí numa oitava, nona posição. Deve ser o caso. Talvez arriscando até pegar uma Libertadoresinha se virar um G8. E deve virar. Então, assim, tá fazendo agora meio que um pouco atrasado, mas está conseguindo resolver alguns problemas que o Botafogo estava mantendo muito no início do campeonato. Acho que deixou o torcedor apreensivo, claro, era uma novidade, a SAF veio para mudar aí a situação do time, teve muita expectativa e é normal que no início cause uma apreensão e algumas frustrações, né? Então agora esse desenho. Eu queria destacar que Tiquinho Soares é muito, eu brinco com isso também no episódio, é muito nome de cantor dos anos 90. Sabe aquele cantor desconhecido que a tua mãe fala, eu escutava o Tiquinho Soares do hit Danger. É um negócio meio assim, merda. É um nome muito merda. Mas sensacional. Entrou bem, acho que a torcida do Botafogo tá curtindo e conseguiu fazer esse golzinho aí de pênalti. Contou bem, cara. É um resultado muito importante, sem dúvida, é daqueles resultados que o final do campeonato mostra que aquele jogo foi importante para o Botafogo manter. Esse jogo, sem dúvida, entra para os lista de jogos importantes, resultados importantes que o time Sim. precisava para o final do campeonato. Boa. E você falou que o do Botafogo tá gostando? Só um tiquinho, porra. Só um tiquinho. Agora, Eric, a gente não pode deixar também de observar, né, de ressaltar aqui o trabalho do Rogério Ceni no São Paulo, né? Sim. Assim, eu sou muito crítico ao trabalho do Rogério Ceni, avalio como de regular para ruim. E, cara, o São Paulo que tem como objetivo ainda configurar ali na parte de cima ali da tabela, né, na primeira parte ali da classificação. Quer buscar uma pré-Libertadores, como o Botafogo, América Mineiro. Essa é a briga ali. Tem ficado cada vez mais difícil. Apesar da vitória no meio da semana passada contra o América Mineiro, perde agora no Morumbi e agora, em sequência, pega o Palmeiras no Allianz. Clássico, sufoco. Pois é, e a impressão que dá é que o Rogério já está esgotado, ele dá umas declarações que colocam ainda mais o time para baixo, e isso tudo começou por conta dele mesmo, né? As declarações antes ali da Sul-Americana, dizendo que se o time não ganhasse, ele colocaria o cargo dele em disposição. Aí, após a partida de ontem, já disse que é muito difícil ganhar do Palmeiras no Allianz. Então, assim, ele podendo dar confiança para os jogadores dele, para o elenco dele, está fazendo tudo ao contrário. Está colocando ainda mais pressão para os jogadores. Então, assim, não acredito que o Rogério Ceni vá comandar o São Paulo na próxima temporada, não. Assim, é porque assim, como a gente tem um São Paulino no grupo, a gente acaba que fica sabendo muito de São Paulo, ele comenta. Ele é um cara que gosta muito do Rogério Ceni, né? Assim, obviamente, ele já gosta porque ele é um ídolo da torcida São Paulina, claro, né? Todo título que conquistou como jogador. Como técnico, tem suas ressalvas, mas o Fernando acha que o problema maior ali é um problema político. Sim, obviamente, também. o elenco do São Paulo é um elenco curto, que falta algumas peças. E assim, eu não vejo, eu acho que o Rogério Ceni é um bom treinador, só que eu acho que passa por isso. Ele é um cara naturalmente difícil. Eu Sim. acredito nisso também. Eu acho que isso pode dificultar
algumas coisas. Até eu entendo que ele quer ser o mais claro possível e não dar uma expectativa maior do que poderia para a torcida. Mas isso é complicado quando ele vai pensar numa confiança que ele quer passar para dentro do elenco, né? A gente não Sim, sabe pois é. como ele fala no vestiário, mas assim, eu acho que é muito complicado ele realmente citar algumas coisas que ele fala assim na Sim. coletiva. Mas Você citou bem, o problema do São Paulo não é só o comando técnico, não é só o Rogério Ceni, é muito maior. É questão de diretoria, comissão técnica, e aí acaba refletindo no campo, né? Acaba refletindo nos jogadores. Mas por esse discurso do Rogério, isso acaba influenciando muito. E eu acredito que ele tem esse discurso mais inflamado justamente por ser o São Paulo, por ser o clube dele, por ele ser ídolo do clube e tudo mais. Ele acaba atraindo muito essas coisas, no momento que não deveria. Talvez se ele não jogasse tanta pressão para o clube como ele jogou, principalmente na final da Sul-Americana, as coisas poderiam acontecer naturalmente, entende? E o tempo todo pedindo por jogadores e tudo mais, sendo que o São Paulo, a situação financeira do São Paulo não permite que o clube faça investimentos tão altos para que brigue na parte de cima da tabela, entendeu? Por exemplo, o Corinthians tem um time que tem, mas vai saber como o Corinthians paga esses jogadores, entendeu? Se endivida muito para poder manter o é elenco melhor que nem tem, saber. É melhor nem saber como é que paga. entendeu? Então é muito complicado. Eu não acredito assim, analisando. A gente tem que aguardar até o final da temporada para ver como que vai ser o Claro. desfecho do São Paulo. Mas hoje, eu acredito que o Rogério não continue, sendo bem sincero mesmo. Depois eu posso até trocar uma ideia com o Fernando, talvez o Fernando mude minha opinião, mas no momento é isso, cara. Assim, provavelmente o Fernando não vai nem querer trocar ideia com você após essa live aqui, entendeu? Tem que botar ali. Não, Pode mas correr esse risco. não, o Fernando é meu amigo, a gente troca ideia de política, pô. Por que eu não vai trocar ideia sobre futebol? Adriel são 7 jogos sem fazer falta. Isso é Surreal. Um muito zagueiro. importante. 7 jogos sem fazer falta, irmão. E o que ele tá É, jogando. Eu comentei que eu achava que ele era um zagueiro, nos primeiros jogos, um zagueiro comum. Eu não sabia se ele se ia se firmar como dupla do Cuesta, mas me arrependo profundamente. Errei. Sou um lixo. O Adrielson joga demais. ele O veio cara da joga onde, demais. Eric? Desculpa a minha Tava no, ignorância. tava no Emirados Árabes, mas ele é revelado pelo esporte. Jogador de Ah, seleções de base. Bom jogador, bom jogador. entendi. Ele, era, Eu não ele, conhecia. interessava, ele interessava ao Santos e ao São Paulo antes de chegar ao Botafogo, né? Eu não conheci e me surpreendi com o futebol dele. Joga muito, joga muito. Tá muito bom. E tomara que ele fique aí. Até porque acho que encontramos ali a zaga, né? O Cuesta e o Adrielson estão fazendo um papel impressionante nesse Que Botafogo, bom, né? principalmente nessa reta final aí de temporada. Que bom, né? É sempre bom ver quando algumas pessoas têm a felicidade de não possuir Danilo Bosa e Anderson Conceição na zaga. Eu acho que eu fico feliz pelos amigos. Ah, mas tem um quinteiro, que isso. A gente Tá agora? prefere jogar lá embaixo. Fluminense e América Mineiro. 2-0 América Mineiro em pleno Maracanã. Torcida do Fluminense saiu completamente chateada, para não falar outra palavra. Entendeu? Ela ficou puta a torcida do Fluminense. Xingamentos de time sem vergonha. Diniz recebeu xingamentos de burro, vaias extremas. E o time do Fluminense que sonhava em brigar com o título pelo Palmeiras, já hoje já se encontra em quinto colocado ali, e numa sequência de 3 jogos sem vitória, né? 3 derrotas, né? E assim, o JC, que é participante da bancada aqui, ele afirma que o Fluminense não joga bem já desde a eliminação ali da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? E tá numa decrescente clara realmente esse time do Fluminense. Mas um jogo que o América se portou muito bem em campo, né? É um América que ele soube ter a bola em muitos momentos e cutucar o Fluminense quando preciso. Fez um gol ali com o Juninho no início do jogo, acabou depois fazendo mais um gol com um belo gol do Mateuzinho, que ele pegou um chute de canto de fora da área, um belo gol. E depois só administrou e o Fluminense realmente não conseguiu implementar o seu estilo de jogo de Diniz ali, mesmo tendo muito mais posse, mas faltou ali o gol, faltou a finalização. Mas fala pra gente, Natan, Fluminense e América Mineiro. Como eu falei, né, do Fernando Diniz, cara, eu concordo com essa afirmação você falou que foi do JC, né? Eu concordo, eu acho que desde aquela eliminação o time se não soube firmar, né? Acho que deu uma desequilibrada boa na campanha do clube. E Salvo o o jogo Fernando contra o Diniz tem isso. Flamengo.
salvo o jogo contra o tirando, Flamengo, que foi tirando o jogo contra o pós-eliminação Flamengo. contra o Corinthians e o Fluminense jogou bem demais. Muito bem É, até. bem, até, estranhamente bem, né? Normalmente o clássico tem dessas, né? Esse que é o foda. Mas assim, o Fluminense realmente, e o Fernando Diniz tem isso, cara. E o Fernando Diniz parece que ele não consegue ter um trabalho que até o final tem uma consistência. Ele é um cara que, sem dúvida, assim, na minha opinião, é um quadro interessante de futebol. Tem coisas boas a acrescentar, muitas coisas boas a acrescentar. Mas, assim, ele precisa ainda ter uma certa consistência. Eu acho que ele não consegue firmar o padrão de jogo dele, ele não consegue ter uma consistência, uma regularidade em longos períodos de jogos. Ele sempre começa bem, tem uma engrenagem e depois acaba caindo de produção quando tem uma eliminação, quando tem algum baque de um jogo, aí já demonstra. Então, tirando o mérito também do América, que tá fazendo uma campanha muito interessante pro Vibre, torcedor do Sim. América Mineiro. É o melhor América Mineiro de todos os tempos. Se Provavelmente, né? bem que o América Mineiro, no ano retrasado, acho que foi a semifinal da Copa do Brasil. É um time que ultimamente tem surpreendido. Assim, o Tem, América tem. Mineiro tá vindo numa ascensão de últimos anos assim, interessante. Acho que assim, é um time que já está aí no cenário dos 20 primeiros do futebol, desde aí do final dos anos 2010, então e não tem se afastado muito. Então, assim, é um clube assim, de Minas, é a terceira força, com certeza, e tem se mostrado aí arrancando sempre uma vaguinha numa Libertadores, não, uma Sul-Americana, Numa uma coisa. Libertadores, Numa ano Libertadores até passado. também, né? Também no último ano. E assim, não tiro o mérito a um time. Todo time que o Ribamar passa, ele tem bons frutos no futuro. Então, assim, sempre tem um padrão aí. Né? Passou o Ribamar no time, o time começa, perde um pouco, depois ele começa a engrenar futuramente. Mas assim, é um merecido para o América Mineiro, controlou bem o jogo, ganhou uma vitória importantíssima, Importantíssimo. importantíssima, fora de casa, assim, jogar o Fluminense no Maracanã, por mais que o Fluminense esteja nessa má fase, não é um trabalho tão fácil assim, o América Não, Mineiro conseguiu um resultado muito bom. é verdade. Boa. Fala pra gente, Léo. Fluminense e América Mineiro. Foi uma bela vitória do América Mineiro, como os amigos bem destacaram. Mas eu só queria fazer um contraponto ao comentário do Natan em relação ao Fernando Diniz. Eu tenho muitas ressalvas em relação ao Fernando Diniz, Não, você tem mas ressalva a todo também, mundo. Você tem ressalva a todo mundo. sim, Impressionante. mas também eu sou um grande fã do trabalho dele. Não acho ele o melhor técnico, mas também não acho o pior técnico. E assim, o Fernando Diniz, ele tem uma peculiaridade que é o seguinte: ele sempre pega, né? Sempre começa o trabalho dele nos clubes já com a temporada em andamento. Ele não consegue ali ter início. Ele sempre tem elencos curtos, isso é comprovado, é constatado. Aham. Ele nunca tem contratações, pelo contrário, os jogadores sempre saem dos clubes onde ele trabalha. E no Fluminense não tem sido diferente. A gente já teve a saída só do Campeonato Brasileiro, né, de jogadores importantes, o Luiz Henrique e em seguida o Nonato. E o elenco do Fluminense é muito curto. O próprio JC fala isso, que as contratações não foram as melhores para esse ano. E assim, o reflexo disso a gente pode ver nessas últimas rodadas, do desgaste do elenco. Porque no jogo do Diniz, é, a parte física é muito importante, porque o time ataca em blocos, o time defende por pressão. Então, se você não tem um elenco farto que você possa rodar, né, fica muito difícil conseguir manter uma regularidade. E o Fluminense sofre nessa altura do campeonato. Então, assim, o Diniz, não é dizer que o Diniz não mexe, ele mexe. Mas olha quem ele tem que colocar. É o Marrone, Michel Araújo. Ele nunca consegue substituir no mesmo nível os jogadores da equipe principal, da equipe titular. Isso ficou muito claro também quando o André ficou suspenso na final da Copa do Brasil. Quem ele colocaria? Tanto que ele colocou o Wellington. Wellington. Nossa. Então, assim, claro, a culpa passa um pouco do Diniz por ele ser o treinador, por ele escalar os jogadores,
mas isso também tem a ver com a montagem do elenco. Claro. Entendeu? Mas, assim, falando do jogo em si, o Fluminense foi surpreendido logo no início do jogo. O time não entrou com a concentração lá em cima. Então, logo aos 4 minutos, o América já fez o primeiro gol. E aí ficou mais difícil para o Fluminense poder criar, né? O Ganso não fez uma boa partida. Não. E aí o Fluminense ainda tentando, trocando passe. O John Arias também não fez uma boa partida. E quando o América faz o segundo gol, aí desaba tudo. A torcida já começa a vaiar. No segundo tempo, chama o Diniz de burro. Então, assim, foi uma partida para apagar, para deletar. Então, agora o Fluminense tem que colocar os pés no chão, entender o atual momento, entender que a briga por vaga direta na Libertadores ainda é real e prosseguir, cara. Claro. Eu confio muito no trabalho do Diniz, acredito que até o final do campeonato ele possa. E outra, nem o mais otimista tricolor também imaginava que o Fluminense fosse Ele com brigar esse por elenco, né? título. Fosse brigar por título, exato. Uma vaga na Libertadores de forma direta já seria um sonho. E é isso que o time está disputando, entendeu? É não achar que o trabalho tem que ser todo jogado fora. A questão é essa. Exato. Não pode, pô. Com Não certeza pode. não. Ele conseguiu tirar leite de pedra com esse time, né, cara? É um time que tem poucos bons elementos ali. Você tem um Cano, você tem um Ganso ali que voltou até conseguir ter uma consistência, uma regularidadezinha ali no limite do O que time ele tem. titular em si, eu acho o time bom. Eu acho que tem boas peças. O Cano tem jogado muito bem, o Arias. O problema são as substituições imediatas, né? Exatamente. Você tem o André. O problema são as substituições. Quando você tem o Wellington no elenco, você tem um pouco de pé atrás. Pois é, você tem receios. Se ele tivesse ficado no Vasco, cara, quando ele teve ano passado, ele entrou meio que para tentar salvar o que já era sem salvamento nenhum, conseguiu bons resultados, assim. De fato, o Léo tem razão quando ele fala dessa coisa do Diniz pegar o time meio que ali já meio mordido e tentar tirar alguma coisa dali. Isso é verdade. Não pegou um time início de temporada, ele montando o elenco, né? Pois é. Falta essa oportunidade. Um outro ponto também, só para concluir, eu queria falar sobre... Infelizmente, eu queria falar sobre o desserviço da central do apito, cara. É uma coisa assim impressionante. Não sei se os colegas assistiram o jogo por inteiro. Central do amigo. Teve um lance, já no segundo tempo, que o zagueiro do América Mineiro, se não me engano, o Renato Silva, na entrada da área, o Cano tenta escorar, né? A bola vem assim no alto, o Cano tenta escorar. O Renato Silva, eu acho que é Renato Silva, ou Ricardo Silva. Acho que é Ricardo Silva. Perdão. Eu tô tentando fazer ele dá um abraço no Cano, o Cano cai, né? A falta não é marcada pelo Voaden e o jogo segue. O VAR chama o Voaden para rever o lance. A central do apito imediatamente fala que o zagueiro do América Mineiro era para ser expulso. Tipo assim, confirma com toda certeza, não, vai ser expulso. E assim, é um lance que, se você for parar para analisar, acontece toda hora durante o jogo. Toda hora existe disputa entre zagueiro e centroavante. Então, assim, pro telespectador que é leigo, que às vezes não tem tanto conhecimento sobre futebol, vai acreditar, não. Ou então o tricolor mais apaixonado vai falar, não, era para expulsar e não expulsou. Ou seja, é um desserviço, é uma desinformação pro telespectador, pro fã de esporte. Isso acontece desde o início do campeonato. No jogo Flamengo-Goiás aconteceu isso, no gol de empate do Flamengo. O Léo Pereira vai disputar a bola com o goleiro do Goiás, o Tadeu. O Léo Pereira nem encosta no goleiro e a central do apito disse que encosta e que o gol era para ser anulado. Então, assim, se a gente for parar para pegar... isso aí tem vários. É direto. Tudo que a arbitragem marca dentro de campo, a central do apito confirma e fala que é verdade absoluta. Então, fica aqui essa observação do desserviço da central do apito. Toda essa indignação, né? Pô, é horrível.
cara, eu fiquei muito puto. Eles são mal preparados, estão contra os próprios. São os árbitros ruins do campeonato que depois vão para essa prova. Sim, é inacreditável. É inacreditável. Todo um plano de carreira que o árbitro tem, né? Exatamente, exatamente. Vamos falar agora de Série B, porra. Rapaz, trouxe aqui exatamente meu amigo Natan para falar de Vasco, porque ele fica animado. Especialista em Série B por 2 anos seguidos. Porra. Olha no rosto dele, olha no rosto dele a animação de ser vascaíno. Olha no rosto dele. Maravilhoso. Mas, bom, eu não vou falar de Cruzeiro, o Cruzeiro já é campeão, só vou falar do Cruzeiro ano que vem agora, quando ele estiver na Série B, pensando em contratação. Mas eu ouso dizer que a gente tem os 2 jogos mais importantes quase da Série B nesse final de semana. Nós temos domingo, 4 horas da tarde, Sport e Vasco, jogo que pode decidir. Confronto direto. Exatamente o Vasco, na minha opinião. Para ver qual dos 2 times vão vencer a disputa pela permanência na Série B. Exato, é verdade. Porque olha só, hoje a gente o Vasco tem 55 pontos, o Sport tem 52. São 3 pontos que separam os dois. Caso o Sport ganhe, ele vai empatar em número de pontos com o Vasco e vai empatar no número de vitórias, né? No saldo de gols, o Vasco é superior, né? E se mantém ali. Mas, ao mesmo tempo, caso o Ituano vença a partida, por exemplo, que ele tem a disputar, que ele vai jogar contra o Criciúma, é lá no Heriberto Rios, é difícil, mas pode acontecer. O Criciúma vai 54 pontos e também fica 1 ponto só do Vasco. E, obviamente, dá um bolo enorme ali. Exato, vai ficar um bolo e o Vasco vai ficar sem margem nenhuma para um tropeço aí nas rodadas seguintes. Então, uma situação bem complicada para o time do Vasco. Já também, 4 horas da tarde do domingo, a gente vai ter Grêmio e Bahia, o que pode também encaminhar aí um dos dois para a Série A e também nessa briga pela o vice-campeonato da Série B, por que não? O Grêmio e Bahia hoje separados por 1 ponto, 57. O vice-campeonato da Série B vai ser o conforto, né, que um time vai ter de não precisar mais pensar na parte de baixo dos outros times que estão ali naquele bolo, né? Quem conseguir se manter em segundo já vai ficar mais aliviado. Verdade, verdade, porque hoje são pontos assim, hoje separa do Grêmio, que é o segundo colocado, são 5 pontos que separa do Sport, não é nada astrolágico, então é muito necessário que Bahia e Grêmio consigam aí uma sequência para poder se tranquilizar literalmente. Mas, Léo, vou passar para você falar de Série B, porque depois eu passo pro Natan para ele jogar tudo, entendeu? Pode chorar se você quiser, tudo bem, a gente não liga não, tá? Fala aí, Léo, Série B pra gente. Para mim, como você bem destacou, a Série B nesse final de semana para mim vai ser mais interessante que a Série A, porque a gente vai ter ali Vasco e Sport, provavelmente na Ilha do Retiro, o local ainda não foi definido, e Grêmio e Bahia. Serão assim dois jogos assim super disputados, né, para ver quem vai continuar na briga. O Vasco, por sua vez, tem feito a tarefa de casa, né? A tarefa ali doméstica, venceu no último sábado o Novo Horizontino com tranquilidade, 3-0. Sim, sim. Apesar de no próprio estádio de São Januário ter vindo de empate com Londrina por 1-1. E no meio de semana passada teve aquele confronto ali doido com o Operário, né, cara? Com aquele gol ali do Alex Teixeira no finalzinho e o time ganhando por 3-2. É difícil traçar um panorama, né, na Série B porque os times são muito irregulares. Apesar de ter sequências boas, quando você menos espera o time, vai lá e tropeça. Então é muito complicado, cara. É muito complicado. A gente só consegue mesmo analisar rodada após rodada. Eu, particularmente, não consigo traçar um panorama ali geral. Eu, antes de começar aqui na prancheta, eu dei uma analisada na tabela aqui dos clubes, né? E são confrontos também muito acirrados, porque o Vasco, além desse confronto com o Sport, o último jogo da Série B no Vasco vai ser contra o Ituano, em Itu. E assim, a gente não sabe em qual situação que o Vasco vai pegar o Ituano. E o Grêmio também tem confrontos difíceis, todo mundo tem confronto ali igual. Então, até o final do campeonato vai ser uma briga muito doida. Talvez quem conseguir dosar, né, equilibrar o time fora de casa pode ter um pouco mais de vantagem, né? Então é isso. Porque em casa todos os clubes são fortes. O Grêmio é forte, o Sport é forte, o Vasco é forte. Mas fora de casa é que é o problema.
Então, se os clubes conseguirem equilibrar, quem conseguir equilibrar, na verdade, jogando como visitante, vai levar uma vantagem aí para poder conseguir o acesso. Boa, boa. É verdade. Eu vou passar a palavra para o Natan, mas antes de você, torcedor vascaíno, que está chateado, bolado comigo, essas brincadeiras é de um cara que está acostumado com Série B também. O pessoal pergunta, por que você não fez o Na Prancheta antes? Eu só comecei na Prancheta agora porque eu teria que falar do meu time na Série B. Então, se eu pude esperar, pelo menos a gente estar na Série A aí, já facilitou. Né? Faz sentido, não faz sentido? Faz sentido. Né? Então, agora fala pra gente, Natan. Série B. Pois é, essa brincadeira de mau gosto que é a Série B, né? Com todo torcedor que tem que passar por isso, né? O Eric já sabe como é que é, eu já, infelizmente, sei por 2 anos. Então, assim, tem que se brincar, cara. Tem uns 8 times nessa disputa pela vaga no quarto lugar, contando com Vasco e Bahia, que estão ali no terceiro e quarto lugar, mas estão no bolo também, né? Você vê ali Criciúma, Ituano, Sampaio Correia, o próprio Londrina ainda, o Sport, estão ainda brigando por essa última vaga. Então, assim, é um negócio que vai só ser decidido realmente na última rodada. O Grêmio ainda tem também ali matematicamente uma chance de também ficar nesse bolo, mas eu acho que está um pouco mais confortável. Eu vejo que na tabela que o Grêmio tem, claro que esse jogo contra o Bahia vai ser o mais importante, eu acho, mas assim, é o que vai definir se o Grêmio realmente vai conseguir encaminhar uma classificação ou não. Agora, do Bahia para baixo ali tá um bolo absurdo. E o interessante, cara, é que se a gente reparar, o jogo contra o Londrina, do Vasco contra o Londrina, que era para ser uma vitória e foi um empate, causou uma sensação de tipo, pô, beleza, agora pro Vascaíno a situação ficou muito ruim. Só que o jogo contra o Operário foi o salvamento desse jogo. Foi o resultado que inverteu total. Porque se a gente desenhasse, quem desenharia ali uma tabela poderia imaginar uma vitória contra o Londrina em casa e talvez arrancasse um empate contra o Operário que está lutando para não cair. E esse desenho só se inverteu. Então, de 6 pontos em disputa, acabou ganhando 4 que eram previstos. Então, meio que a situação voltou a se equilibrar. Então, agora, o que o Vasco teve depois do Operário começou agora contra o Novo Horizontino. Teve esse resultado de 3-0 que foi um bom resultado, foi um resultado até, digamos que, esperado. Claro que a Série B tem dessas que o Eric falou. Tem um monte de resultado maluco. É um campeonato de muito baixo nível. Assim, vai ter resultado... É um campeonato que depende de campo, é um campeonato que depende até... Porque tem jogadores, cara, que às vezes eles se dão muito fisicamente. Exato. Isso conta demais, não é só técnica. A Série B não é só técnica. Não, a Série B não é nem só técnica, a Série B falta técnica. É muito mais o aspecto do campo e do desgaste de viagem também, que você pensar. A Série B tem muito mais esse desgaste, principalmente pro time do Rio, de ter que viajar para Alagoas, para Sul, para o Norte. Maranhão. Então, assim, do Maranhão. Então, assim, é um desgaste de viagem, de campos de péssimo estado, ou de estado mais ou menos, que, assim, dificulta e conta muito, né? E sem contar que o nível técnico dos times é muito, muito abaixo, assim, do próprio Bahia, que é o terceiro lugar, ele também cede vitórias em casa, assim, cede de resultados em casa de uma maneira muito fácil. Então, assim, o Vasco, ele tem uma missão agora, como o Eric falou, né, e o Léo falou, né, também, né, de manter, de ver qual vai ser o time que vai conseguir equilibrar esses resultados. Eu acho que é a principal missão de Vasco e de Bahia também, né, que são os times que estão mais cotados para subir, ainda que tem essa briga boa. O Sport vai provavelmente definir nesse jogo contra o Vasco qual vai ser o futuro do Sport, porque o Sport conseguiu um bom resultado contra o Cruzeiro no último jogo. 3-1. O Cruzeiro, por mais que a gente falou aqui que não vai falar muito, ele vai até meio que ser importante indiretamente, porque o Cruzeiro, já campeão, ele não vai se preocupar com vitória. Então, assim, a gente viu isso contra o Sport. Por mais que o Cruzeiro estava lá tentando ganhar o jogo, ele já foi campeão, já está na Série A. Então, não tem aquela pressão de precisamos ganhar. Então, isso vai beneficiar. Já estão jogando de ressaca, pô. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o time que estiver jogando contra o Cruzeiro, ele tem ali um ponto a mais de que a motivação do Cruzeiro é nenhuma. Entendeu? Então, assim, o Vasco agora, ele conseguiu esse bom resultado contra o Novo Horizontino. Vai ter uma tabela aí perigosa na frente, mas se a gente pegar um jogo contra o Sport, acho que depois vai ter um jogo contra o Criciúma. Depois é Criciúma. É contra o Criciúma. Uhum. E assim, tem uma sequenciazinha, ó, a Série B eu acho que tá mais adiantada que a Série A, então tem uma sequência de menos jogos agora. Tá.
Então, assim, vai ser só definido no último resultado. A galera que gosta de simular resultado aí, a maioria dessa galera tá vendo ali um equilíbrio ali, até de pontos. É capaz do Vasco, se conseguir subir com o mesmo número de pontos do Sport, subir com o mesmo número de pontos de um Sampaio Corrêa, conseguir ali, É, ambos conseguirem 62 pontos, alguma coisa assim. então, os confrontos mais fáceis que o Vasco tinha pela frente já acabaram. O Já último foi foram. contra o Novo Horizontino. Agora, ó, todos os confrontos é da parte, a primeira parte da tabela, né, vamos dizer assim, que é Criciúma, Sampaio Corrêa, Ituano, Sport. Então, Sim. não é uma tabela fácil para o Vasco. Então, o Vasco precisa continuar fazendo o dever de casa, né, e E isso aí. equilibrando os jogos fora de casa para conseguir o acesso. Fa- Fazer valer. O Vasco, ele tem. Cara, é importantíssimo que o Vasco vença o Sampaio Corrêa e o Criciúma jogando em São Januário. É assim, tem que vencer, entendeu? Para poder É, realmente ficar ali. são confrontos É. diretos, né? São Tu vai falar uma confrontos coisa? diretos. Tu não pode perder Sim, ponto pro seu adversário. A sorte do Vasco é que esses adversários diretos conseguem ser piores. Né? Assim, tipo, a grande sim, sorte do Vasco sim, tem sido essa. sim. Na Série B, se você olhar, é um campeonato que não é de você olhar de cima para baixo, tirando o Cruzeiro. Você olhar de baixo para cima. O Vasco, se você analisar, é o 17º pior time, na verdade. Ele não é o pior time, ele é o 17º pior time, não é o quarto melhor. Então, se você analisar dessa forma, na disputa dos piores, o Vasco é o que está ali meio que no último, entre os últimos. O Vasco, o Bahia e o Grêmio ali. Só que o único que destoou foi o Cruzeiro, que nem fez nem era um timaço, mas conseguiu com sobras ter uma campanha Sim, de sim. tranquilidade, porque era o único que conseguia ter uma defesa sólida. É um campeonato em que, se você tiver uma defesa sólida, você garante bem. Se você perceber os jogos que o Vasco perdeu ou empatou, os jogos que o Bahia perdeu ou empatou, que o Grêmio perdeu ou empatou, foram sempre falhas defensivas, marcação ruim, jogadas que não foram bem, sabe, ensaiadas ali na defesa, sempre falhas defensivas importantes. Tanto que se Falhas do você goleiro, que começou falhas a do falhar. goleiro, exatamente. Se você percebeu, quando o Eric falou do saldo de gols, o Vasco só está conseguindo um saldo de gols melhor porque teve muitos gols a favor. Se você olhar o saldo de gols, teve muitos gols contra também. O que salva são os Sim. gols pró. Então, assim, o time consegue se manter, o Cruzeiro em contrapartida conseguiu uma diferença muito mais distoante no saldo de gols, porque conseguiu manter essa defesa num certo equilíbrio. Então, o time que conseguisse manter essa defesa ia ter mais tranquilidade. É uma tranquilidade que nenhum dos times do segundo para baixo tem. Verdade. Bom, e assim, e falo como eu falo toda semana, eu torço de verdade, para que a gente tenha na Série A todos os que suba, Cruzeiro já subiu, né? Mas que suba Grêmio, Bahia e Vasco. Eu Ah, espero. com certeza. Bahia agora e o Vasco vão estar com SAFs aí, já estão, né? O Vasco um pouco mais à frente do Bahia nesse processo. Então acredito que eles vão chegar para brigar. Não sei se ano que vem, porque aquele processo, como o caso do Botafogo vive hoje, de reestruturar, mas em 2024 acredito que cheguem muito mais forte, caso ele realmente suba. E eu espero isso. Vamos lá. Então, vamos acompanhar essa reta final de Série B aí. Falar da final da Copa do Brasil. Deixar o olhar apreensivo. Nós temos que fazer o nosso papel de rivais. Que a gente está aqui, obviamente, sem clubismo, mas a gente tem que dar aquela torcidinha contra, que faz parte. Faz parte. Vou te falar, eu nem ligo tanto. Eu nem ligo tanto. Eu tô aqui com bastante clubismo, é porque meu time impede de ser clubista. Então, o que eu vou fazer? Mas vamos lá, eu quero para mim um palpite, um cenáriozinho da partida que vocês acham desse jogo de quarta-feira, beleza? Eu vou começar, eu não sei se eu começo, que fala que eu roubo o resultado dos outros, então eu não vou começar não. Vou deixar vocês começarem, que depois vão me acusar, o resultado que eu ia falar. E aí toda vez esse papo bravo. Mas vou deixar também o Léo por último, vou deixar o Natan falar primeiro para deixar ele apreensivo. Fala para mim, Natan, quanto você acha que vai ser o jogo? Corinthians e Vamos lá. Flamengo. Vai ser 9-0 pro Corinthians. Não, vamos lá. Esse jogo, cara, o primeiro jogo vai ser em São Paulo, né? Que a gente costuma entender, né, no nosso instinto futebolístico, que a vantagem está sempre com o jogo, com o time que decide, né, em casa. Então, Sim, assim, o sim. primeiro jogo, o Corinthians vai entrar com uma pressão de meio que ter que garantir um resultado importante para levar um segundo jogo com uma certa competitividade. O time do Flamengo, ele tá com foco total nessas duas finais de Copa do Brasil e Libertadores. Então ele vai com poder total. E a gente já viu o Flamengo jogando contra o Corinthians na casa dele, disputando Copa. Então, assim, não vai ser fácil para o Corinthians. Acho que é um jogo que provavelmente vai ser
muito aguerrido, muito de momentos decisivos ali, certeiros para poder você conseguir garantir o resultado. Só que eu acho que vai ser até uma vitória do Corinthians, mas uma vitória apertada por 2-1. É o que eu estou imaginando que vai ser, porque acho que até o Corinthians ele tem se mostrado nessa leve guinada que tem mantido no final. Um time que está querendo agora. É um time copeiro, é um time que eu acho Sim. que tá levando bem as decisões em Copa do Brasil, mas é um time que, por conta dessa vantagem, mas por conta de um adversário difícil que é o Flamengo, talvez vai conseguir uma vitória apertada de 2-1 ali, uma coisa que vai realmente só ser decidida no último jogo com bastante apreensão. Boa, boa, gostei desse chute aí. Acho que fa- faz um sentido. Eu vou passar a palavra pro Léo agora, mas eu quero o corte agora, hein, Léo? Eu vou fazer a pergunta, e aí tu começa sem responder direto, pra eu cortar pra poder botar no Instagram. Tem que ter o corte. Já estamos aqui, vídeo pra caceta e não teve o corte ainda. Eu tô aqui nervoso já. Pô, Mas vamos lá, eu teria que pensar em uma frase de efeito, mas vamos lá. Mas vamos lá, mas eu vou te ajudar. Eu vou dar uma introdução que eu vou te ajudar. Beleza. Bom, historicamente, a gente sabe que o time do Corinthians é um time muito forte jogando em Itaquera, né? O melhor mandante, um dos melhores mandantes do campeonato na Série A. Mesmo eles jogaram já, como o Nathan falou, né? Um jogo de Copa aí esse ano, mas o Corinthians está numa ascendência clara, né? Clara. E também, digo um pouco mais, o Corinthians ele tem um DNA meio defensivo, e o Flamengo tem enfrentado os problemas para poder furar defesas esse ano. E aí você, como flamenguista e também como comentarista aqui na Prancheta, como é que você vê essa partida? Como vai ser a partida e quanto você acha que vai ser o jogo? Fala pra gente. Pô, eu fico até nervoso, Eric, em comentar sobre essa partida, porque já tô ansioso já desde quando o confronto foi definido. Já Mas eu cortei no acredito. nervoso. Já cortei no nervoso. Já cortei no nervoso. Pode continuar. E aí, o meu palpite, já vou dar meu palpite de cara. Meu palpite pro jogo vai ser 1-1, tá? Mas, se o Corinthians quiser vencer o Flamengo, eu vou dar o antídoto. Basta o Ó, Corinthians. ó, calma Vou aí. Não, dar o calma aí, antídoto. calma. Agora, não, agora esse é o corte. Esse é o corte. Porra, agora eu não sabia que tinha que tu ia meter essa Tem frase um de efeito antídoto do para antigo. poder ganhar do Flamengo. O antídoto para o Corinthians ganhar do Flamengo é tirar a bola do Flamengo e irritar os jogadores. Ponto. Se o Corinthians conseguir Hum, fazer isso, conseguir ter mais posse de bola que o Flamengo e irritar os jogadores, principalmente Gabigol, o isso aí é mole, isso é mole. Isso é mole. Davi Luiz, se conseguir irritar, né, e claro, jogar bola, o Corinthians consegue sair de Itaquera com um resultado positivo. Se isso vai acontecer, eu sinceramente não sei. Eu acho que o Já Flamengo. mandei pro Vitor Pereira, hein? Já mandei pro Cabo de Cabo. Já E tô gravando a tela, já além mandei. disso, o que fica também muito evidente é o Corinthians jogar pelo lado direito da defesa do Flamengo. É onde o Flamengo é mais Sim. vulnerável. A gente, pô, tem noção que o Rodinei não marca ninguém. Mas ele é péssimo defensivamente. Então, e ali é onde o Roger Guedes joga, é onde o Renato Augusto pode cair, onde o próprio Yuri Alberto pode forçar. E o Davi Luiz fica sobrecarregado. Então, o caminho para o Corinthians sair de Itaquera com resultado positivo é esse. É esse. Por outro lado, o Flamengo Boa. vai jogar da mesma forma, o Flamengo não vai se intimidar, até porque o gramado de Itaquera é muito bom, e isso é positivo para o Flamengo, né, para os jogadores do Flamengo, que são muito técnicos, e tem tudo para ser um grande jogo, cara. É a maior final de Copa do Brasil de todos os tempos. O Corinthians, né, por sua vez, todas as vezes que foi campeão, jogou fora de casa, jogou fora de seus domínios. E isso não quer dizer que toda vez que jogou fora de casa foi campeão, não. Mas quando ganhou, venceu fora de casa. E o Flamengo volta a disputar uma Copa do Brasil, uma final de Copa do Brasil desde 2017 e o Corinthians volta a disputar uma final de Copa do Brasil desde 2018. Ambos foram vice-campeões para o Cruzeiro, inclusive. Então é isso, promessa de um grande jogo e vamos para cima. Boa, boa, gostei. Então vou dar para dizer que eu copiei ninguém, tá? Para mim esse jogo vai ser um jogo que acredito ser um jogo também difícil. Eu espero que o time do Corinthians não vá sair muito pro ataque, eu acho, de início. Ele vai realmente esperar um pouco mais o time do Flamengo, até a forma como o Flamengo deve afunilar o Corinthians no campo de defesa, pelo estilo de jogo. Eu acho que o Flamengo vai sentir, sim, dificuldades
para poder furar essa defesa do Corinthians, né? Ainda mais sendo um Cássio num dia inspirado, a gente sabe quanto o Cássio nessa temporada tem se mostrado um dos destaques desse time do Corinthians. Então, eu vou botar um jogo, para mim o jogo vai ser 0x0. 0x0, para mim o Corinthians vai ser 0x0 pelo Não, jogo. pô, 0x0 é muito chato. 0x0, muito chato, mas é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai ser um jogo que os times vão ter receio vão querer levar para o segundo jogo. Eu acho que o segundo jogo realmente vai mandar um pouco do que o Nathan já tinha falado, com 2x1, até 1x1 seu. Eu acho que o segundo jogo é o que vai mandar. Esse primeiro jogo, eu acredito que vai ser um jogo mais com mais receio pela ambas as partes ali. Eu vejo dessa forma, né? Mas vamos ver. Eu tô muito na dúvida porque talvez a oportunidade que o Corinthians tem de ser campeão é no primeiro jogo. Porque se o Corinthians perder em Itaquera ou ainda se empatar, levar um resultado desse para o Maracanã para tentar converter é muito difícil. Então Vai eu ser o que tô aconteceu na curioso para ver a Libertadores, né? estratégia. Oi? Vai ser o que aconteceu na Libertadores, né? Se o Você vai Flamengo ganhar repetir. então em Itaquera, aí esquece. Mas eu não sei se vai ser tão fácil como foi na Libertadores por tudo que a gente mencionou, né? Que o Corinthians Sim. hoje está mais encorpado, o Flamengo, por sua vez, Sim. deixou cair um pouco o ritmo. Então é um jogo completamente diferente da Libertadores. Isso é óbvio. Então, Sim. vamos ver. Vamos lá, então agora para encerrar o programa de hoje, vamos dar aqui vamos sugerir para vocês jogos da Champions League. Se você sabe, você provavelmente está vendo esse vídeo no YouTube, hoje tem Champions League, tá? A gente gravou segunda, mas hoje é terça, você tem que se ligar no tempo. Estamos falando de hoje, tem Champions League. Você tá e no amanhã futuro. também. Eu tô no futuro, exatamente. Entendeu? Hoje tem Champions League, já teve jogos agora 1h da tarde. Ó, vocês estão ligados que eu tô... Teve jogo... Agora nem sei se teve terça-feira 1h45. Deve ter tido. Deve ter tido. Deve ter tido jogo agora 1h40. Aí teve jogo, Manchester City jogou. Provavelmente. Eu lembro, eu tava lá. Não, provavelmente o Manchester City passou o carro no Copenhague e o Haaland Teve deve ter gol feito do uns Haaland. 3 gols. Aí não precisa nem ter bola de cristal. Aí isso é muito fácil. E a gente vai deixar aqui uns jogos, sugerir uns jogos para vocês assistirem um palpite. Eu vou começar. Como a gente vai falar jogo diferente, não tem problema. O jogo que eu vou sugerir a vocês assistirem, né, vai ser Milan e Chelsea, jogo terça-feira, no caso hoje, 4h da tarde. Jogo no San Siro, né, cara? Depois de uma goleada sofrida de 3x0 jogando lá no Stamford Bridge. Eu acho que o do Milan, obviamente, hoje não está... O Salzburg é o primeiro dessa chave, com o Chelsea segundo e o Milan com o mesmo número de pontuação do Chelsea, com 4 pontos. É um grupo muito embolado, então eu acredito que o Milan quer fazer valer o fator casa, né? E eu acho que vai ser 2x1 Milan. Então eu deixo esse meu palpite e provavelmente assistirei essa partida se o meu trabalho deixar, claro. Mas fala pra mim, Léo, qual o jogo que você trouxe pra gente? O meu destaque vai ser Barcelona e Inter de Milão, jogo de quarta-feira, às 16 horas, já que ele esquenta para a final da Copa do Brasil. É um jogo que, na verdade, é um grupo muito equilibrado, um grupo que tem, além desses dois clubes que eu citei, o Bayern de Munique, que está com 9 pontos, e em caso de vitória da Inter de Milão, a Inter vai a 9 pontos e praticamente elimina o Barcelona. O jogo Sim. vai ser no Camp Nou, na casa do Barcelona. É um jogo que vai ser muito decisivo para o futuro de ambas as equipes na competição. Eu vou de 1x0 Barça, para embolar ainda mais esse grupo. Boa. Concordo. Esse jogo pro Barcelona é crucial. Tem que vencer ou vencer, não tem jeito. Fala pra gente, Nathan, qual jogo que você trouxe aí? Eu trouxe, na verdade, Shakhtar e Real Madrid, né? Porque esse jogo vai ser já na casa do... Quer dizer, na casa do Shakhtar, né? Porque o Shakhtar não vai poder jogar no campo. Mas devido a conflitos que estão acontecendo. E é interessante justamente por isso, né? Como o Shakhtar vai trazer esse jogo vamos dizer, jogo de volta, né? O primeiro jogo foi na casa do Real, foi 2x1. Vai ter uma barreira muito grande pela frente de não ter esse elemento casa pela frente, né? Eu acho que é um time que a ausência disso está sendo um complicador muito grande. E o Real Madrid, né, que a gente conhece que tem um ataque monstruoso, vai dar bastante trabalho, como deu no primeiro jogo, e acho que vai ser um bom jogo aí para a gente assistir para ver que vai rolar, né? Que vai ser um jogo que eu imagino que talvez, se o Shakhtar conseguir dar uma pressão, chuto aí 1x0 pro Real Madrid mesmo assim, porque eu acho que não vai ter.
Não, eu falei, fudeu, vai ser 4-3 Real Madrid. Tudo que ele falou, eu falei 4-3 Real. Aí o cara, Eu chuto 1-0, 1-0. que tudo isso que vai acontecer não vai ter absolutamente efeito nenhum, porque o Real Madrid ganha de um. Beleza, boa, boa. Então, gente, foi isso. Muito obrigado você que assistiu até agora, gente, que deu essa moral, que mandou sua mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar essa moral, deixa comentário de você. A gente falou muita besteira, se a gente não falou. A gente está aqui para escutar vocês. E, claramente, não esqueça de se inscrever aí no Sociedade Esportiva Panorama, lá também dessa moral, falar com a gente aqui. Qualquer dia participarei lá também do programa. Com certeza. Mas Natan, fala pra gente aí, rede social. Vou deixar tudo na descrição também. Mas fala pra gente Show. rede social. Vocês têm um podcast de vocês também, que por sinal o Pidemô estará lá essa semana, quinta-feira, aparecendo lá no Panorama. Fala um pouco pra gente aí quais são as outras. Mas vou antes de falar, se inscrevam no Pidemoa, quem estiver assistindo aí, e ó, até se não gostou, fala assim, olha só que coisa horrível, e mostra pro amigo. Pra ele ver, que coisa horrível, textão, mas mostra pro amigo também. Então, compartilha o conteúdo e inscreve aí pra ver que é pra falar que é mais horrível, mas se inscreve. E dá like também. E, então, agradecer ao Eric aí, agradecer ao Léo pela companhia, pelo convite também. Muito, muito prazer ter participado. Pedir para a galera aí que está vendo o Pidemoa também conhecer aí o Sociedade Esportiva Panorama, que é um programinha aí de humor que eu apresento junto com o Diego Martinelli, que comentou aqui na live do Instagram e também vai estar presente aí no comentário do YouTube, já que estamos no futuro agora na terça-feira também, né? Provavelmente hoje saiu ou vai sair o Sociedade Esportiva Panorama também, que é terça-feira, então fique ligado. Terça-feira às 8 sempre sai Sociedade Esportiva Panorama. Gravamos na segunda e vamos soltar na terça. E temos o podcast, que também o Pidemoa foi o nosso último convidado, vai sair agora na quinta-feira, o episódio com o Pidemoa, o podcast do Panorama Podcast, que aí é o Diego com o Yuri apresentando, eu fico ali fazendo as operações de câmera, ajudando a galera. E assistam, se inscrevam no canal do Panorama Podcast, procurem lá Panorama Podcast no YouTube e no Instagram. E também Sociedade Esportiva Panorama no YouTube e no Instagram, para dar aquela moral. Obrigado, Eric. Obrigado, Léo. Prazerzaço. Maravilhoso participar hoje, cara. Boa. Obrigado, show de irmão. bola. Tamo junto. Tamo junto, Natan. Fala aí, Léo. Manda teu recado pra galera agora. Mandar um abraço pra galera aí que acompanhou a live do início ao fim. Vários amigos aí que deixaram sua mensagem, seu apoio, seu like. E é isso. Vamos que vamos. O trabalho aqui não para nunca. Análise de futebol o tempo inteiro. E vamos nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e vamos embora. Boa. E eu vou convidar vocês a fazer o nosso Valeu característico. Se o Natan está acostumado a ver, ele vai saber como é que é. Sei sim. Porque não é que eu vi o último vídeo até o minuto 50, não. Eu sei. Tá acompanhando direto, né? Vamos lá, hein? Valeu!